Você está acompanhando o programa Além da Notícia. Todas as quintas, agora neste horário, estaremos sempre juntos, direto de Brasília, com um tema palpitante, sempre, sempre. Hoje estamos falando sobre a Rio+20, a conferência da ONU que terminou no mês de junho. E é importante dizer que já ocorreram três, desde 1972. A primeira foi em Estocolmo, a segunda no Rio de Janeiro e a terceira também, de 20 em 20 anos. E tratando sempre dos temas relativos a meio ambiente, pobreza e agora desenvolvimento também sustentável, econômico das nações. Bem, ao final desta Rio+20, a CNBB realizou uma coletiva de imprensa e lá fez um resumo, um balanço da Rio+20. O nosso bispo secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, acompanha a reportagem. A CNBB manifestou preocupação de que a Rio+20 seja um retrocesso. Existe uma apreensão porque Rio 92 foi muito significativo. Nós temos receio de que realmente não apareçam metas a serem atingidas e mesmo também temos receio de que não se crie um fundo necessário. Os bispos questionaram mudanças no foco das discussões, especialmente no que se refere à educação ambiental, além da falta de disposição de muitos países para investirem em ações concretas de preservação. O secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo, comentou ainda as discussões sobre direitos reprodutivos das mulheres. Disse que a decisão de retirar o tema do texto final foi acertada. A experiência que eu tive no meio dos povos indígenas, a criança ela é muito livre, ela é vida, ela é espontaneidade, ela convive, ela é acolhida, ela é amada. Os direitos e as obrigações começam muito mais tarde. A vida vem em primeiro lugar, o direito vem depois. Então, nós queremos impor direitos àqueles que ainda não tiveram, aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de vir à luz. Essas foram as palavras do secretário-geral da CNBB e eu estou aqui com o padre Ari Antônio dos Reis, que também fez parte da comitiva da CNBB lá na Rio+20, acompanhou tudo. Padre, o que o senhor destaca na fala do secretário-geral? E depois, eu já tenho um ponto aqui que quero lhe perguntar, mas fique à vontade. Eu chamo a atenção a dois pontos na fala do Dom Leonardo, né? Um primeiro, esse posicionamento crítico, né? Diante daquilo que a conferência Rio+20 poderia ter proposto, ter avançado e não avançou, né? Quer dizer, essa preocupação ela permanece nas nossas mãos de como nós, a partir de então, a partir dessa conferência, a partir da cúpula dos povos, continuarmos enquanto sociedade civil organizada, enquanto também estados, avançando nessa perspectiva do desenvolvimento, mas também da proteção do espaço nosso de vida e da proteção de toda a humanidade. Então, eu acho que é algo que a gente precisa ainda construir, né? Eu chamo a atenção, numa segunda dimensão, a questão que o Dom Leonardo toca dos direitos reprodutivos que aparecem ali, né? Era aí que eu iria também entrar, porque ao longo da conferência, a gente lendo nos jornais e escutando reportagens diversas, se falava muito que as feministas estavam insatisfeitas. O Vaticano, países árabes, Polônia e Rússia e alguns outros países conseguiram modificar o texto de forma que não contempla direitos reprodutivos. O que é tudo isso, padre? Essas questões, quando elas aparecem, no Brasil nós já temos uma história nesse sentido, né? Elas sempre estão envoltas de muita polêmica, muito debate, proposições acirradas. O que chama atenção, eu chamo a atenção de todos, no texto da Rio+20, é que não foi o Vaticano apenas que trabalhou esse texto no sentido de olhar isso aí com mais equilíbrio. Mas outras nações também foram, vou usar aqui a palavra signatárias, também apoiaram o não aparecimento dessa expressão no texto, né? Porque quando nós falamos em direito, o direito tem um aspecto muito amplo, né? É o meu direito, é o seu direito, mas é o direito também de uma vida que está por desabrochar, que está por vir ao mundo, e essa vida também tem direito. Então, acho que
o texto ele foi feliz ao trabalhar essa questão de uma forma equilibrada. E o próprio Dom Leonardo, na entrevista, ele expressou também, né, esse é o posicionamento nosso enquanto igreja. O nosso posicionamento enquanto igreja católica, o nosso posicionamento enquanto cristãos, é o cuidado e a proteção da vida. Tivemos uma campanha da fraternidade sobre isso, né? Quer dizer, a vida do ser humano, ela deve ter a oportunidade de começar, de desabrochar. O ser humano precisa viver bem e o ser humano também precisa, chegando à sua plenitude, também ter uma vida justa e digna, né? Então, quando nós falamos em direito, é o direito do embrião, é o direito do feto, é o direito de todo o ser humano, né? Então, a conferência ela tratou isso com certo equilíbrio e eu insisto, é claro, a presença do delegado do Vaticano na ONU contribuiu para isso, mas também outros países trataram isso com muito equilíbrio, com muito respeito. Padre, o que esses grupos de manifestantes, que incluem ali feministas, mas algumas outras ONGs também, o que na verdade eles pretendem, e aliás que não são tão numerosos quanto se pinta por aí, o que eles desejavam, o que eles queriam com o termo direitos reprodutivos que estivesse contemplado nesse documento? Aparece com certeza ali a questão do aborto, né? E aí o nosso respeito, a nosso posicionamento na igreja é a proteção da vida a todo custo, né? Mas eu chamo a atenção que essa questão ela não é uma questão pacífica na sociedade civil. Se nós formos fazer uma pesquisa ou pesquisas no todo da sociedade brasileira, a gente vai ver que o povo tem um posicionamento quanto a isso. Não estar contemplado neste texto final, esse termo, o que também isso significa? Significa que não só a sociedade brasileira, como os outros países, eles também têm enfrentado essa problemática e já têm posicionamentos construídos sobre isso, né? É claro, alguns países têm uma legislação que, em alguns casos, ela contempla isso, mas não é uma questão consensual no mundo. E o fato de o texto da Rio+20, digamos, não colocar essa questão é algo positivo para nós. Significa que nós, enquanto igreja, enquanto pessoas que temos a tarefa de cuidar de toda a vida, né, nós estamos ali no caminho certo. Seria este o terceiro ponto que o senhor destacaria entre os 3 mais polêmicos da conferência, ou nós ainda não tocamos no terceiro? O terceiro ponto que eu compreendo como polêmico é a questão da energia. A questão da energia que, quer dizer, como nós vamos hoje manter o mundo no pique que ele está, como encontrarmos uma forma de energia, um caminho de energia que não degrade ainda mais o meio ambiente, mas que permita que a sociedade possa se desenvolver. Acho que esse poderíamos até colocá-lo como 4º ponto, né? Porque o terceiro ponto você coloca ali a questão dos direitos reprodutivos e acredito que é um ponto importante e que nós, enquanto igreja, precisamos sempre trabalhá-lo, defendê-lo, estar muito atentos, né, ao cuidado com a vida em todas as suas dimensões. Podemos, então, elencar esse 4º ponto, que é a questão da produção das energias. Né? E neste ponto aí, que realidades existem no mundo quanto à produção de energia? Olha, o que nós temos no mundo? Existem iniciativas significativas de produção de energia limpa, ou digamos, uma energia que tem o mínimo de interferência no meio ambiente, né? Existem propostas assim. Mas, por outro lado, e nós temos assistido nos últimos tempos... Vou pedir ao senhor que explique o que é energia limpa e a energia suja também, o que é. Energia limpa é aquela metodologia, aquela forma de produção de energia que ela não gera poluição e também que ela não gera degradação ambiental, né? É claro, esse conceito energia limpa, ele é um conceito que ele tem certa polêmica, né? Eu pego o caso do Brasil, nós estamos aí falando de Belo Monte, das hidrelétricas. Se diz, né, que é energia limpa, mas cabe a pergunta, até que ponto é energia limpa, se a construção de uma hidrelétrica, ela tem uma interferência muito profunda
naquele ecossistema, naquele meio ambiente. Mas essa polêmica, certamente ela vai continuar aí na sociedade. Agora, o termo energia e a energia suja, a suja mesmo, seria, por exemplo, a energia nuclear? Pode ser, se coloca, mas, por exemplo, a energia que funciona à base do carvão. Para que mais poluidora do que essa, né? O carvão que, se nós formos fazer um recorte nessa questão, a produção de carvão, o carvão que ele já nos traz preocupação na própria forma de produção dele. Olharmos aqui no Brasil, né, nós temos uma grande chaga no Brasil, que é a questão do trabalho escravo. Na produção do carvão, nós temos pesquisas, né, existe muita mão de obra escrava. Já é um ponto que nos causa muita preocupação. No segundo momento, o que o carvão, a queima do carvão, o que ela despeja no ar, no meio ambiente, né? Então, é um exemplo de energia suja, né? E a própria questão nuclear, que segurança ela nos dá para nós, né? Porque nós temos na história, né, dois fatos muito marcantes pelo sofrimento que trouxeram. O caso de Chernobyl, há uns anos atrás, um tempo mais distante, e o caso do Japão, Fukushima, né? Foram dois acidentes por situações diferenciadas. Chernobyl, de fato, uma explosão, talvez por negligência na questão da segurança, né? E Fukushima pelo fato do terremoto. Mas os acidentes que envolveram essas usinas de produção de energia nuclear disseram para toda a sociedade que a energia nuclear ela é perigosa. E as consequências dela, elas não duram 1 ano, 2 anos. São consequências por muito tempo, na vida das pessoas e na região. Aí uma pergunta que nós colocamos, até que ponto os estados e até que ponto o Estado brasileiro tem a necessidade e precisa investir em energia nuclear, né? É uma primeira questão que eu acho que é importante toda a sociedade refletir. No segundo momento, a necessidade de usarmos a nossa criatividade, de usarmos os dons que Deus nos dá, de usarmos todo o processo de pesquisa nas universidades para encontrarmos formas de produção de energia que não interfiram tanto de uma forma profunda no meio ambiente, mas que não significa também um perigo para a humanidade. Houve experiências positivas que foram relatadas na Rio+20 quanto a fontes e a produção de energia limpa? Sim, aconteceram partilha dessas experiências, na Cúpula dos Povos também, né? Agora é uma questão importante, Ronaldo. A produção de energia, ela envolve dinheiro, né? Então, nós precisamos também colocar esse ponto, né? É uma produção de energia que, de fato, ela possa ser algo democrático. Podemos até usar o conceito aqui, a democratização da energia, né? Por trás de empresas de produção de energia, existe muito investimento, existe muito capital. Mas existem caminhos de fazer com que cada família ou cada núcleo de famílias possam, né, ter a sua própria forma de produzir a energia que vão usar e, inclusive, até vender essa energia para o Estado, né? Nós temos experiência disso na Alemanha, né? Algumas famílias que produzem energia que utilizam na casa e vendem a sobra de energia para o Estado. Como é que elas fazem isso? Mecanismos criados, utilizando energia solar, utilizando a energia que brota da queima de resíduos, digamos, do próprio lixo, né? E isso são experiências muito interessantes. Por isso que eu falo... Lá eles não pagam energia, eles vendem energia. Eles vendem energia. E inclusive, a Alemanha, por ocasião do Japão, acho que é uma notícia que ela apareceu meio velada, mas vale a pena nós... a Alemanha começou a questionar e a rever o seu mecanismo de produção de energia nuclear, a partir do acidente do Japão, né? Mas então, quando eu falo da criatividade, é isto. É nós utilizarmos a criatividade do ser humano, é utilizarmos aquilo que as próprias universidades pensam e sugerirmos para a população. E, é claro, com o apoio do Estado, do governo, de caminhos diferenciados de produção de energia
que não degrade o meio ambiente, que não interfira no meio ambiente, mas também que não se revele uma ameaça para o futuro da humanidade. Uma usina nuclear, ela é perigosa, sempre vai ser perigosa, por mais que se construam mecanismos de segurança, e às vezes a imprensa noticia isso, ela é perigosa. Uma usina hidrelétrica, né, ela também tem seus perigos. Então, a humanidade tem condições de encontrar caminhos diferenciados de produção de energia que não onerem a população e que não prejudiquem o meio ambiente. Então, por isso que é um ponto polêmico esse. Olha, e a gente vai continuar falando de mais pontos importantes também dessa Rio+20 daqui a pouco no próximo bloco. A gente não se esqueceu ainda de falar sobre a mudança no hábito da sociedade moderna, reciclagem de lixo, preocupação com poluição, desmatamento, incentivo à economia de água e agora essa produção de energia também, por exemplo, que a gente pode fazer energia limpa. Mas, padre, daqui a pouco eu vou pedir que nos conte também o encontro que o senhor participou com o primeiro-ministro do Butão. Isso. E a experiência dele, como é que é? É um PIB sobre a felicidade? Felicidade humana. Daqui a pouco a gente fala sobre isso no nosso próximo bloco.